estar trazendo a palavra de Deus. Muitos já sabem, mas para quem não sabe, eu conheci Tiago, que eu chamo carinhosamente de Tiaguinho. Na verdade, todo mundo aqui na Bahia vira Inho, né? E eu estava vendo o jogo do Bahia com o Atlético de Alagoinhas. Metade, 90% do time da Alagoinhas era Inho, tudo era Inho. E Tiago, eu conheci Tiago, eu ia pregar lá em Conceição do Jacuípe, conhecida como Berimbau. Eu tinha 18, 19 anos, ele tinha 13, 14. Já estava lá na frente da obra, já se mobilizando junto à igreja, liderando jovens e trabalhando, animado, empolgado. Aí eu ia, dormia na casa dele, ele dormia no beliche embaixo, eu em cima, ou era o contrário, não sei. E aí de noite ele queria conversar, eu cala a boca, guri, eu quero dormir. Mas uma coisa que sempre me chamou a atenção em Tiaguinho era que ele sempre teve uma paixão muito grande pela palavra, desde muito cedo, uma vontade de pregar, de servir a Jesus, e Deus tem o feito crescer a cada dia para a glória do nome do Senhor. E eu tenho certeza que hoje ele será um instrumento para abençoar você e sua família. Prepare o coração, Deus quer falar conosco. Pai querido e amado, eu te louvo por esse momento em que mais uma vez estamos aqui dispostos a ouvir a tua palavra. Ó Senhor, muitos agora, Pai, estão afundados em filmes. Eu falo afundados, Senhor, porque não tem mais o que tirar dali, mas eles não conseguem sair dali. Estão cativos em seriados, estão, Senhor, excessivamente presos assistindo esporte, Senhor. Estão perdendo tempo, mas nós nos dispusemos, pela tua graça, a ouvir a tua palavra. Isso é um privilégio. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe nesse momento. Senhor, abra o nosso coração para entender que haja vida, que haja transformação, que haja milagre na nossa alma, quando a tua palavra entrar. Usa Tiago, Senhor, com sabedoria, com verdade, com graça, com unção, e ache em nós uma terra fértil, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Glória a Deus, querido, boa noite, onde quer que você esteja, que o Senhor Jesus possa derramar a shalom dele no seu coração. Eu quero também desejar um feliz Dia dos Pais para todos os papais de plantão, em especial meu pai, seu José Walter. Não sei se ele está me assistindo agora, mas tivemos um tempo de qualidade muito bom hoje, e eu quero agradecer a Deus pela vida do meu pai. Quero agradecer a Deus por todos os papais que estão me assistindo nesse momento, também pelos que não estão me assistindo. E eu oro para que de fato nós sejamos uma geração que entenda o profundo valor da paternidade. Amados, vamos abrir a palavra no Evangelho de João, capítulo 14, verso 6. Esse é um texto bem conhecido, mas não deixa a preguiça de te vencer. Muitas pessoas, elas já não têm o costume de abrir a palavra no culto online, quanto mais. Mas eu quero te motivar a você sim abrir as escrituras. Se você tem uma Bíblia, rabisque a sua Bíblia, não no sentido de estragar, mas faça anotações, coloque no papel aquilo que te chamou a atenção e guarde no seu coração tudo aquilo que Deus falar com você. Eu quero reforçar o profundo papel que as Escrituras têm em nossas vidas. Nós estamos agora com um grupo de discipulado bíblico no Telegram e atualmente estamos estudando o livro de Gênesis, e como tem sido precioso dia após dia a gente perceber lições profundas em pequenos detalhes dos textos que lá estudamos diariamente. Isso tem feito cada vez mais nós valorizarmos as Escrituras, e eu tenho certeza que certamente você já ouviu muitos sermões no sentido do que vamos falar hoje. Você certamente já ouviu muitos sermões no sentido do versículo que nós vamos ministrar hoje, que é muito conhecido. Mas uma coisa que eu aprendi e tenho aprendido durante todo o tempo na minha caminhada é que a palavra de Deus sempre nos renova. Não importa se você já esteja ouvindo algo que você já ouviu, isso parece gerar uma vida nova no seu coração. Talvez o oxigênio que você respirou é repetido o dia todo, mas ainda assim uma nova inspiração e uma expiração, isso renova a sua vida. Assim também a palavra de Deus renova o nosso espírito, amém? João capítulo 14, versículo 6,
acompanha comigo, eu vou ser bem breve hoje, mas eu tenho certeza que Deus vai falar profundamente ao seu coração. João 14,6 diz assim: respondeu-lhes Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Vou repetir mais uma vez. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Algumas traduções vai estar escrito: a não ser por mim. Amados, se nós formos observar de maneira bem inteligente todos os arcabouços religiosos que existem no mundo, é claro que cada religião tem um fundamento, tem uma cosmovisão, tem uma sistemática, mas embora cada uma tenha a sua particularidade, nós podemos observar pontos em comum em todas as religiões que nós observarmos. Por exemplo, toda religião ela tem um senso de bem e mal, independente de se esse senso vai ser diferente em uma religião ou outra, em um arcabouço ideológico ou outro, mas toda religião tem um senso do que é bom e tem um senso do que é mal. Toda religião também tem um senso do que é certo, tem um senso do que é errado. Toda religião tem um senso de consequência. E por fim, toda religião também tem uma figura divina. Talvez você encontre alguns adeptos, como por exemplo do budismo, que diga que o budismo não é uma religião, mas uma filosofia de vida. E então alguns destes não irão considerar Buda como uma divindade, mas sim como uma figura inspirativa e orientadora para a vida. Mas no geral, a grande maioria, a maioria esmagadora das religiões, elas, de todas as semelhanças que carregam, está o fato de que elas possuem Deus. As religiões politeístas carregam o fato de que existem muitos deuses nos seus arcabouços religiosos. As religiões monoteístas, como o próprio nome já diz, demonstram que só existe apenas um Deus. No mundo geral, as duas grandes religiões monoteístas hoje são o islamismo e o cristianismo. O islamismo vai trazer Alá como um Deus, o cristianismo traz o próprio Deus como um Deus. Na verdade, a declaração de fé de Israel, que está escrito lá em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, que é um dos versículos que mais me emocionam na Bíblia. Ele parece carregar algo que é transcendental, e sempre que eu me lembro dele, eu me arrepio, e meditando nessa palavra hoje, eu também me vi em lágrimas ao lembrar do que está escrito lá, quando a palavra de Deus diz assim: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Eu não sei se essa é apenas uma sensação minha, talvez você compartilhe isso, de que quando qualquer pessoa diz: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus, isso faz com que um senso de pertencimento tome o seu coração. Eu não sei se você sente isso, mas eu sinto. É interessante que o Velho Testamento, ele traz muitas facetas da revelação desse Deus. Se você é cristão, e é claro, eu não quero desrespeitar de modo algum pessoas de outras religiões, mas se você é cristão, então você acredita que o Deus Yahvé é sim o único Deus. E Deus é um Deus que se revela. Deus pode se revelar de várias formas. Deus pode se revelar através de uma situação da vida. Deus pode se revelar através de uma palavra de conhecimento, de um profeta, de uma profetisa, que fala do Senhor para você. Deus pode se revelar como estava se revelando a mim durante o momento do louvor, quando Mariana e Georgia estavam cantando aqui. Deus pode se revelar de diversas formas. E quem sou eu para anular as formas com a qual Deus se revela? Mas a maneira mais segura que você tem de garantir da revelação de Deus, a maneira mais confiável, está na Santa Escritura, está na Palavra de Deus. É ali que Deus se revela com a maior confiabilidade possível. Alguém pode falar um discurso bonito para você, alguém pode falar um discurso emocionante para você, mas apenas a Palavra de Deus tem poder para penetrar a profundidade
intimidade da alma e do seu espírito. Sim, uma frase bonita pode tocar as suas emoções. Sim, uma frase de coach pode mexer com a sua mentalidade. Sim, algo pode mudar a sua vida por um momento, mas só a palavra do Senhor consegue alterar o status da sua eternidade. E Deus, Ele vai se revelando gradualmente na sua palavra. Lá no livro de Hebreus, na carta aos Hebreus, no capítulo 1, a palavra está dizendo que antigamente o Senhor se revelou através dos seus profetas, mas nos últimos dias, ou seja, no tempo em que nós estamos vivendo, desde a vinda de Jesus, Deus está se revelando através do seu Filho. E o texto continua dizendo que Jesus é a expressão exata de Deus. A carta aos Hebreus, ela foi escrita para demonstrar um avanço, uma superioridade do sacerdócio de Cristo em relação ao sacerdócio levítico, o sacerdócio do Antigo Testamento, o sacerdócio anterior. Agora preste muita atenção, não confunda. Eu não estou falando que a Bíblia está anulando o Antigo Testamento, não é isso. Pelo contrário, a carta aos Hebreus, ela exalta o Antigo Testamento justamente para exaltar ainda mais a revelação definitiva de Jesus. É como você elogiar o time que perdeu e dizer: olha, esse time que perdeu é muito bom, para você justamente exaltar o time que está ganhando. Então, na verdade, a carta aos Hebreus não está negando aquilo que foi revelado no Antigo Testamento. Mas se você perceber comigo, se você acompanhar o raciocínio, você verá que haverá uma graça específica na forma como Jesus revela a Deus. Nós podemos olhar alguns heróis do Antigo Testamento, e particularmente, é claro que eu vou usar uma expressão e tenha discernimento para entender, mas crente costuma usar isso quando não encontra a palavra certa. Eu costumo ter uma inveja branca de alguns heróis do Antigo Testamento, por conta da forma com que eles se relacionavam com Deus. Deus se manifestava e conversava face a face com Adão no jardim do Éden. Deus conversou face a face com Abraão e chamou ele de amigo. Deus levava Moisés ao monte e passava dias e dias conversando, e arrisco dizer, Deus abria o seu coração para Moisés em tantas nuances quantas não era permitido para outros seres humanos. Deus, ele se manifesta de maneira especial na vida de heróis do Antigo Testamento, como Davi, como Sansão, ao qual particularmente eu sou muito fã. Deus, ele se manifesta na vida de muitos profetas, como Elias, que é um homem que chegou a fazer chover fogo do céu. Deus se revela também na vida do profeta Isaías, dando a ele uma visão celestial do seu trono. Eu estou falando de grandes feitos que provavelmente grande parte da população mundial existente jamais passará perto de experimentar. Nós temos várias características e várias nuances de Deus, vários traços do caráter de Deus que vão sendo revelados durante todo o Antigo Testamento, e reforçando que o Novo não anula isso, eu quero te mostrar como essas facetas são reais na minha vida e na sua. Por exemplo, Jeová Jireh significa o Deus que é a nossa provisão, e queridos, eu posso dizer uma coisa: todo dia 5 do mês, quando chega o boleto lá em casa, eu conheço o Jeová Jireh que me permite viver mais 30 dias. Talvez você também precise a cada 30 dias do seu Jeová Jireh. Do jeito que a inflação está, que a crise está, você precisa do Jeová Jireh todo dia agora para fazer compra no supermercado. Você também tem o Jeová Shalom, o Deus que traz a paz, aquele que em momentos de conflitos consegue trazer paz ao nosso coração. E é interessante que o conceito de paz no mundo normalmente é associado à ausência de conflitos, mas o Deus de paz, que em breve esmagará Satanás debaixo dos seus pés, esse Deus de paz consegue nos trazer calmaria mesmo em meio à aflição. Nós estamos vivendo um momento onde a aflição é mundial.
as economias quebraram, os países estão em crises, atentados terroristas ameaçam a paz mundial, as guerras econômicas, sociopolíticas e até bélicas estão ameaçando explodir todas de uma vez só. Nós vivemos instabilidade no Brasil, nós vivemos instabilidade no Ocidente, nós vivemos instabilidade no mundo todo, mas ainda assim, esse Deus que mora no meu e no seu coração, pode nos dar paz em meio às tormentas. Esse Jeová Shalom, o Deus que nos dá paz, também é o Jeová de Sabaoth, o Senhor dos exércitos. Sim, o Senhor dos exércitos é aquele que se apresenta na minha e na sua vida, e luta as minhas e as suas batalhas, aquele que se apresenta como um general de guerra, aquele que tirou Israel do Egito, que fez ele caminhar pelo deserto, aquele que deu vitória a Davi nas suas guerras, aquele que todos os dias está olhando para você e não dorme nem dia e nem noite, porque Ele é o guarda de Israel. Existem várias manifestações de Deus durante todo o Antigo Testamento, e só de citá-las nós já sentimos a emoção da presença de Deus, porque todas as vezes que falamos de Deus, Ele se manifesta. Mas porque o sacerdócio de Cristo é superior? Porque Cristo traz uma nuance que nem Abraão, que nem Moisés, que nem Davi, que nem Elias, que nem Isaías, que nem um grande ou pequeno profeta do Velho Testamento trouxe. Jesus traz a revelação de que Deus é o nosso Pai. Ei, Jesus. Eu me lembro, aleluia, eu me lembro de um testemunho. Eu era mais ou menos dessa idade que o pastor Diogo falou, adolescente, liderando lá o grupo de adolescentes. E eu lembro que uma pessoa, uma moça, uma adolescente um pouco mais velha do que eu, se converteu. E quando ela se converteu, ali nós começamos o discipulado, e uma das coisas que ela comentou comigo e com todos os irmãos da nossa igreja, ela tinha uma questão, mexia muito com ela, é que ela não conhecia o pai dela. Então assim, o pai dela, o pai e a mãe, eles tiveram uma relação, ela foi concebida, mas antes dela nascer, o pai simplesmente saiu de casa e não voltou mais. Então eu estou falando de uma pessoa que tinha por volta de 17, 18, 19 anos, então quase 2 décadas sem conhecer o pai. E sabe, queridos, pensando nisso, eu começo a perceber que a realidade dos nossos dias é uma realidade muito específica. O pastor Diogo costuma até falar essa estatística com mais precisão. Se eu não me engano, 1/3 é metade das crianças de Salvador da Bahia, de Salvador, não tem o pai registrado no documento de nascimento. Faça a equação comigo, faça o cálculo comigo. Se uma pessoa existe, logicamente ela tem um pai. Eu não estou falando, ela pode até ter sido concebida em laboratório, meu irmão. Certamente ela tem um pai, mesmo que ela não o conheça. Agora, sabe qual é que a beleza da revelação que Jesus traz? Jesus ele não traz apenas uma informação de que nós temos o Pai. Por que eu falei do testemunho dessa moça? Porque, obviamente, isso aqui é uma coisa óbvia, não precisa pensar muito. Se ela existe, ela tem um pai. Então ela sabia da história pela mãe. Ela foi concebida num relacionamento entre os pais, o pai saiu de casa e não voltou mais, já tinha quase 2 décadas. Isso mexia muito com ela chorava muito com isso, sofria muito com isso. E obviamente, como toda criança, numa era já digital, numa era moderna, ela pesquisava em todos os meios uma forma de encontrar o pai. Já tentei no Google, já tentei nisso, já tentei aquilo, já botei nome dele, já tentei as informações, nada. E ali nós nos comprometemos a orar, e depois de um tempo, não muito tempo, mas depois de algum tempo em que ela se converteu, aceitou a Jesus e colocou esse desejo diante do Pai Celestial dela, o pai dela apareceu e ela pôde conhecer o pai dela. Isso trouxe a ela uma graça muito preciosa, porque ela pôde conhecer o pai, ela pôde conhecer os irmãos que ela tinha por parte de pai, ela pôde conhecer toda a família que ela tinha por parte de pai,
Inclusive, ela passou a nutrir um relacionamento muito bom com a família por parte de pai. Ou seja, ganhou novos amigos, novas amizades, novos laços de confiança, até que o pai finalmente veio visitá-la, encontrá-la, e pela primeira vez ela teve acesso ao pai. Você já deve estar imaginando o que eu quero dizer, mas nessa noite eu não vim apenas te dar a informação de que Deus é o nosso pai, mas eu vim te dizer que através de Jesus, nós temos acesso a esse Pai. Talvez, na sua história pessoal, você possa ir de um extremo onde um pai lhe gerou, cuidou de você, exerceu todas as responsabilidades e você é super satisfeito com o seu pai. Você pode ir a outro extremo onde você nem sequer conheceu o seu pai, ou até um outro extremo pior, onde você conheceu um pai que não entendeu o valor da paternidade, de algum modo ele foi cruel com você, ou te causou marcas que são muito duras para falar aqui agora. Mas o que eu quero te dizer é que Deus, Ele é o Pai dos pais. É natural que nós, seres humanos, nós transicionemos a imagem do nosso Pai terreno para o nosso Pai celestial. Então, provavelmente, isso aqui são aspectos da psicologia, provavelmente, se você teve um pai muito mesquinho, talvez você tenha dificuldade de pedir coisas a Deus. Provavelmente, se você viu o seu pai falar muito sobre dificuldades financeiras, talvez você tenha dificuldade de entender que Deus pode te dar todas as coisas. Talvez você até crie uma mentalidade de escassez, porque é natural você associar o seu pai terreno ao pai celestial. Inclusive, por conta de um mau relacionamento com os pais aqui na terra, muitas pessoas têm dificuldade de enxergar Deus como pai, porque quando fala da figura de Deus Pai, ela não consegue conceber que Deus seja tão ruim quanto um ser humano que ela conheceu, que ele conheceu aqui na terra. Mas eu quero agora, em nome de Jesus, e na autoridade da revelação bíblica, a revelação mais segura que você pode ter, eu quero te dizer que Deus é um bom Pai, e você só pode ter acesso a esse Pai através da pessoa de Jesus. Em certo momento, Filipe pergunta para Jesus, fala assim: Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus responde para Filipe: Filipe, quem vê a mim, vê ao Pai. E na nossa sociedade, nós podemos perceber que facilmente existem dois tipos de pais. Primeiro, o pai que gera. Segundo, o pai que cuida. O ideal seria que essas duas figuras estivessem convergidas numa pessoa só. Mas por um motivo ou por outro, você pode ter crescido com um pai que não te gerou, mas que criou você. Talvez por um falecimento do seu pai natural, talvez por uma adoção aqui na terra, talvez por algum outro motivo. Nem sempre o pai que te gerou foi o pai que te criou. A expressão pai de criação é muito conhecida na nossa sociedade, mas eu quero te dizer que em Deus, você encontra um pai que te gerou e um pai que te criou. E eu faço questão de dizer isso pelo seguinte: Deus é intencional em tudo que Ele faz. Deus é intencional em tudo que Ele faz. E por Deus ser intencional em tudo que Ele faz, eu posso seguramente afirmar sobre a sua vida que você não é um acidente aqui na terra. Existe um propósito em Deus ter te criado, porque Deus é intencional em tudo que Ele faz. Talvez você possa olhar para a sua história e quem sabe você seja um nascimento de um aborto que foi mal feito, uma tentativa mal sucedida de um aborto. Talvez você tenha sido um filho não desejado, um filho não programado, e até carregue a culpa de ter gerado um conflito entre os seus pais por conta do seu nascimento. Mas isso se trata apenas da forma como você veio até a terra. Mas você não foi gerado apenas no ventre da sua mãe. A concepção humana é apenas um método que Deus te usou para te trazer a essa terra. Mas antes de você nascer, antes de você ser gerado no ventre da sua mãe, você já havia sido gerado no coração de Deus. E esse pai te gera com um propósito. E se Deus tem um propósito, Ele também tem uma provisão. Coloca nos comentários aí, talvez não seja uma realidade na sua vida, mas alguém precisa ler isso agora, coloca aí: você não é um acidente de Deus. Você não é um acidente de Deus. Existe um propósito para Deus ter te criado.
E o mesmo Deus que traz propósito, assim como um pai saudável, é um Deus que também traz provisão. Eu lembro de uma história que meu pai contava quando ele trabalhava em uma determinada empresa, quando eu tinha nascido. Eu tenho uma irmã, sou eu e minha irmã apenas, tanto por parte de pai quanto por parte de mãe, e minha irmã é 2 anos mais velha do que eu. Então você imagina, minha mãe concebeu minha irmã, e se eu nasci 2 anos depois que ela, então minha mãe ficou grávida com um bebezinho de 1 ano e pouco, já teve a segunda gravidez. Meu amigo, se hoje é difícil você criar financeiramente um filho, imagine naquela época que era só luta. E aí meu pai conta, na época meu pai era motorista de uma determinada empresa de coletivos de ônibus aqui em Salvador, e ele conta que muitas vezes acontecia dele chegar em casa meia-noite ou mais de meia-noite, e já às 3 horas da manhã ter que acordar para trabalhar de novo, porque havia ali um senso de provisão no coração dele. Eu não sei se você chegou a passar por isso, mas é algo cultural na nossa nação. Nós não somos uma nação de pessoas ricas, então mesmo pessoas da classe média, mesmo pessoas que têm uma estabilidade no emprego, elas passam um aperto financeiro quando tem a notícia de um filho. As pessoas têm dificuldade em nossa nação de lidar com finanças para cuidar dos filhos, mas eu posso te garantir que a alegria do coração de um pai é prover para o seu filho do bom e do melhor. Eu me lembro de diversos momentos em que meu pai falava: está precisando de alguma coisa, se você precisar de alguma coisa, não hesite em falar para o seu pai, porque o seu pai quer prover para você. Eu lembro que um presente eu queria muito na minha adolescência era um PlayStation 2, todo mundo tinha PlayStation, então eu comecei a querer PlayStation também. Eu não sei quanto é que está o preço do 4, do 5, eu sei que está uma fortuna. Eu sei que, meu irmão, se você fizer outra coisa com o seu dinheiro, bom negócio você vai fazer. Mas mesmo que meu pai tivesse, graças a Deus nós nunca tivemos assim, dificuldades financeiras, de passar fome, de passar perrengue, nunca isso, mas era um presente sempre, até hoje é um presente bastante, que você tem que equalizar o seu financeiro para poder dar um presente para o seu filho. E eu lembro que eu falava com meu pai assim: pai, se você me der esse presente, eu não vou te pedir mais nenhum presente na vida, é só isso, e ficava nessa jogada, né? Lé do engano, no outro ano do aniversário, era o mesmo papo: se você me der só esse, vai ser o último. Mas, amados, eu tinha uma noção de que, de algum modo, o meu pai, ele precisava fazer um ajuste financeiro para encaixar aquele presente. Mas a alegria dele não era ver apenas as contas pagas. Eu tenho certeza que o sorriso no rosto do filho dele valia mais do que qualquer sacrifício financeiro que ele pudesse fazer, porque todo pai não apenas dá propósito, mas ele dá também provisão. E aqui eu quero te trazer uma direção espiritual e uma figura para você entender as coisas. A provisão, ela está dentro do propósito. O propósito é uma caixa, isso aqui é só uma figura para você entender. O propósito é uma caixa, a provisão está dentro dessa caixa. Por quê? Porque se Deus der provisão para uma vida que não tem propósito, Ele estará provendo uma tragédia. Eu conheço amigos que eram muito mais abastados do que eu, e eu via como pais davam dinheiro a eles, tentando conquistar o amor deles, mas muitas vezes aquilo era a tragédia do filho, porque o filho mimado, ele ia e gastava um dinheiro em uma centena de coisas que estavam prejudicando a ele. Nós vivemos uma geração muito carente, e a carência, ela faz a pessoa entregar tudo em nome de aceitação. Por que é que você observa que tem pessoas que entram em relacionamentos abusivos em sequência? Porque a carência é tão grande, que a pessoa está disposta a se humilhar, a se prestar aquele papel errado, em troca de ser aceito. Então, como nós temos uma geração muito carente, pais que crescem carentes, eles não suportam não ser amados pelos filhos. Então, às vezes, eles abrem mão do bem do filho, achando que poderão ser aceitos. E aqui eu entendo um traço muito profundo de Deus, porque Deus, Ele também é um pai responsável. E todo pai que de fato ama o seu filho, e quer fazer o melhor pelo seu filho, ele em alguns momentos, e eu vou mais longe, muitas vezes ele vai precisar dizer não para os seus filhos. E o não de Deus é uma prova de amor. Coloca isso no chat, em nome de Jesus, meu irmão, coloca isso no chat. O não de Deus é uma prova de amor, e você precisa escrever isso no seu coração, senão você vai deixar de entender muitas coisas preciosas. O não de Deus é uma prova de amor. Tiago, onde é que está isso na Bíblia?
Nós não temos tempo, mas se você meditar em Romanos capítulo 1, você vai perceber que uma das formas com que Deus manifesta o seu juízo é permitindo que as pessoas façam aquilo que elas têm vontade. E por causa da maldade, isso, aquilo, Deus entregou fulano e fulano às suas próprias paixões. E por causa do pecado disso, daquilo, outro, Deus entregou isso, aquilo aos seus próprios desejos. Às vezes, o juízo de Deus é permitir a gente fazer o que a gente quer fazer, sabia disso? E a prova do amor de Deus é o não que Ele nos dá. Talvez isso não seja tão difícil de você entender, mas é difícil de você aceitar. Eu quero te dar uma ilustração, meu irmão, para guardar no seu espírito aquilo que Deus quer te mostrar nessa noite. Imagine que existe uma criança, e essa criança está tateando a parede de casa, está engateando, e de repente ela chega perto da tomada, e aí o pai diz assim: papai, não pode. E a criança vai lá e quer botar a mão na tomada, não pode. Aí a criança, ela vai tentar apelar com o pai, ela começa a chorar por dentro. Amados, eu quero abrir um parênteses aqui, eu não tenho filhos ainda, espero um dia ter, mas a coisa mais próxima que eu tenho de um filho em minha casa é uma gatinha de 7 meses de idade, filhote de gato. E que gato é um negócio terrível, que ele quer uma coisa, ele começa a te olhar daquele jeito, sabe? Aquele gato de Shrek, que abre os olhos, é difícil, irmão, é difícil, você olha, você se sente até culpado de negar alguma coisa. Eu estou falando de um gatinho. Então imagine que um pai, ele sabe o que é melhor para o filho dele. Agora eu te faço uma pergunta: o que é melhor para um pai? Ele ceder ao choro do filho e permitir que o filho tome um choque que pode matar ele, ou que pode deixar ele deformado para o resto da vida? Ou o pai engolir o choro do filho e dizer: eu não vou permitir isso porque você ainda não entende, mas eu sei o que é o melhor para você? Você precisa entender que o não de Deus é uma das maiores provas que Ele te dá como pai, porque Deus não é apenas aquele que te gerou, mas Deus também é aquele que cuida de você, e muitas vezes o cuidado de Deus levará você a ser confrontado, mas você precisa confiar nesse amor poderoso, aleluia. Eu lembro de certas vezes em que os meus pais, ainda quando eu era pequeno, perguntavam alguma coisa, e uma resposta se repetia da seguinte forma: filho, quando você for maior você vai entender. E eu ficava chateado com aquilo, porque aquilo soava aos meus ouvidos assim: você não tem capacidade de entender agora. E eu sempre me achei inteligente. Falei: não pode falar que eu vou entender, eu vou dar um jeito de entender, eu sou inteligente. Então eu não entendia que não era questão de cognição, não era questão de ser inteligente, era questão de não compreender a vida na maturidade que eles tinham. E aí depois que eu cresci, eu pude perceber como muitos desejos meus, se fossem atendidos, eles me levariam à morte. Tente alimentar o seu filho só com o que ele gosta, para você ver o que vai acontecer com a saúde dele. Tente alimentar o seu filho só com o que ele pede, para você ver o que vai acontecer com a saúde dele. Da mesma forma com que nós sabemos muito melhor o que é melhor para os nossos filhos, da mesma forma que nós adultos conseguimos entender a preciosidade de cuidar de um filho, mesmo dizendo não, nós precisamos compreender o amor de Deus que está por trás de um não que Ele diz para nós. Deus sabe o que é melhor para nós. Queridos, nós cristãos, de fato, nós enfrentamos uma tentação, que é a tentação de querer ter resposta para tudo. E certa vez um amigo meu estava me perguntando uma coisa acerca da vida, digamos assim, questões filosóficas acerca da vida, e eu respondia para ele: cara, não sei, tenho uma opinião, mas não tenho certeza. E ele perguntou outra coisa, eu não sei, perguntou outra coisa, foi uma sequência de não sei. E aí ele falou assim: poxa, mas você é cristão, você lê Bíblia, você não, como é que você não sabe isso aqui? Eu falei: eu não posso cair na tentação de achar que eu vou saber tudo. Eu quero te dizer que muitas vezes, você vai ter que ser consolado, na certeza de que mesmo que você não entenda, esse Pai te ama e quer o melhor para você. Amados, se Deus é Pai, naturalmente todo Pai, se Ele é Pai é porque Ele tem um filho, seja porque Ele concebeu esse filho naturalmente ou porque Ele adotou.
E eu gostaria de te mostrar nas Escrituras como o Senhor Deus nos fez filhos. O pastor Diogo estava falando aqui, e eu estava intercedendo, né? Não fala muito não, pastor, senão não dá para pregar. Brincadeira. Mas é interessante como a Bíblia nos mostra o nosso método de filiação. E eu quero ler alguns versículos para você, para te mostrar que nós somos filhos, não naturais, mas por adoção. É muito curioso, quando eu era mais novo, eu ia evangelizar e muitas pessoas falavam assim, mas todo mundo é filho de Deus, e Deus é um pai amoroso, como é que um pai amoroso vai jogar alguém no inferno? E eu falava, nem todo mundo é filho de Deus, é criatura. E a pessoa, como assim não é filho? Todo mundo é filho. E eu mostrava na Bíblia. Filiação é um poder, como o pastor já falou aqui em João capítulo 1. Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos aqueles que o receberam, Ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Naturalmente você é criatura de Deus, mas filiação é o que você se torna. Eu quero ler alguns versículos para te mostrar uma verdade bíblica. Em Efésios capítulo 1, versículo 5 diz assim: Deus em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus, conforme o bom propósito da sua vontade. E aí, você foi adotado por Jesus ou não? Eu quero ler outro versículo, Gálatas capítulo 4, versículo 4 ao 6, diz assim: quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus o enviou o Espírito de seu Filho aos seus corações, ao qual clama, Abba, Pai. E aí, você é filho adotivo ou não é? Talvez você ainda tenha as dúvidas. Eu quero mostrar outro versículo para você. Romanos capítulo 8, versos 14 ao 16 diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Romanos capítulo 9, verso 8 diz, noutras palavras, não são os filhos naturais, ou seja, os filhos de Abraão, os israelitas apenas, que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são considerados filhos de Abraão. Por que Deus deixa isso claro na Escritura? Para você não ficar refém de ter nascido lá em Israel, para você não ficar refém de ter nascido descendente de um sangue. A sua descendência foi comprada na cruz, pelo sangue do Filho derramado no Calvário. É por isso que ninguém pode chegar à revelação do Pai, senão por Ele. Agora, por que tem tantos versículos falando sobre adoção? É difícil entender isso, porque ainda existe um platô, existe um estigma na nossa sociedade, que às vezes tenta rebaixar o filho adotivo. O filho natural, o filho adotivo, eles precisam ter o mesmo amor e o mesmo valor. Eu não sei como está a realidade hoje, eu espero que tenha diminuído, principalmente com o aumento da ênfase da questão do bullying, mas eu lembro que na minha época de infância, era muito normal que as crianças na escola zombassem de um filho adotado, justamente se direcionando para ele como você é adotado, como se fosse algo para denegrir ele. Então, criados nessa cultura, eu não conseguia entender porque Deus enfatizava tanto a questão de que nós éramos filhos adotados. A primeira impressão que eu tinha na minha ignorância é que a nossa filiação era rebaixada. A impressão que eu tinha na minha ignorância era que Jesus era o filho queridinho e nós éramos apenas os filhos tolerados. Mas deixa eu explicar. Eu li para vocês carta de Paulo aos Efésios, eu li carta de Paulo aos Gálatas, eu li carta de Paulo aos Romanos em 2 versículos. E a Galácia, a cidade de Éfeso e claro, os romanos, Roma, esse império abarcava todos os destinatários dessa carta de Paulo. Então Paulo estava falando de um modo que aquelas pessoas pareciam entender algo que nós temos dificuldade de entender. E quando eu fui pesquisar isso, eu percebi algo muito específico da tradição romana. Os líderes romanos, os homens romanos, os senadores, o imperador,
toda aquela sociedade de Roma eram criados na seguinte cultura: se um filho nascesse deficiente, em alguns lugares até por qualquer motivo, o pai tinha até o 9º dia de nascimento para poder rejeitar aquele filho. Em alguns lugares aquele filho era até morto. Em muitos lugares, durante muito tempo, uma criança deficiente, ela era morta na hora, o pai rejeitava ela. Então até o 9º dia havia a possibilidade do pai natural rejeitar esse filho, mas um filho adotivo pela lei romana jamais poderia ser abnegado. O que o apóstolo Paulo está querendo nos dizer quando ele diz que nós somos filhos adotivos, é que os filhos naturais, eles até poderiam ser rejeitados se fossem fracos, se fossem falhos, se fossem defeituosos, mas a partir do momento em que você é adotado, você não pode mais ser rejeitado. E amados, glória a Deus por isso, porque quando eu olho para a minha vida, eu vejo que eu sou fraco, eu vejo que eu sou defeituoso, eu vejo que eu sou falho, eu vejo que eu sou pecador, eu vejo que eu sou miserável. Todos nós temos deficiências diante de Deus, mas o fato dele ter nos adotado nos garante que ele jamais irá nos abandonar. Aleluia! Eu não sei como está o seu coração nesse momento, querido, mas há um fogo aqui no meio. Nós precisamos entender esse profundo amor de Deus. Eu quero chamar o ministério de louvor aqui, nós vamos orar. Oh Senhor Deus, amados, eu poderia falar muito mais aqui nessa noite, mas eu sinto que o Senhor Deus já está trabalhando em nossos corações sobre aquilo que nós precisamos entender, de que o amor de Deus é tão profundo, tão profundo, tão profundo, como o amor de um pai. Deus não é apenas um Deus poderoso, Ele é um pai. Muitas religiões revelam uma figura como Deus, mas apenas o Evangelho revela um pai. Sabe uma coisa sobre um pai? É que um pai sempre vai estar de braços abertos para você. Poderia entrar na história do filho pródigo aqui, a gente ficar nesse culto até meia-noite, mas essa história é conhecida. Um filho que pede a herança e vai para longe, uma terra bem longe, bem longe. É interessante nessa história do filho pródigo que a história não conta o nome da terra, só diz que era uma terra bem distante. Sabe o curioso? É que não é o pai que se afasta, é o filho que vai para longe. A palavra de Deus diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. E, amados, essa separação, ela não é Deus que se distancia. Não é Deus que fala, eu estou com nojo do pecador, estou com nojo, não quero nem ficar perto desse pecador. Não. Somos nós que muitas vezes pegamos a nossa herança e sabe qual é o problema? A gente quer curtir a nossa herança longe do Pai. A herança da vida, a herança da energia, a herança da alegria, a herança da pureza, e a gente quer, não me dá tudo isso aí, Deus, mas eu quero curtir longe de você. Sabe, uma herança naquela época, ela só poderia ser dada quando o pai morresse. Então quando o filho fala, eu quero essa herança, antes de você morrer, ele está dizendo, eu não aguento mais esperar você morrer, eu preciso da herança. A grande verdade é que se fosse necessário, talvez a morte daquele pai seria até um alívio para o filho. E talvez a sua espiritualidade tenha sido carregada durante todo esse tempo assim. Talvez no fundo do seu coração seria um alívio para você se Deus não existisse, porque aí você poderia viver sua vida promíscua, sem peso na consciência, sem medo do inferno, sem um crente te falar um versículo bíblico que fica no seu coração e você não consegue nem pecar em paz. Talvez seria um alívio para você se não existisse Bíblia, se não existisse igreja, se não existisse pastor. Seria um alívio que finalmente você poderia fazer tudo o que você tem vontade de fazer sem peso na consciência. Mas amados, aquele filho pródigo, ele começa a experimentar uma falsa liberdade, até que a herança dele começa a se esgotar, e o pecado é isso, uma falsa promessa de liberdade. Você diz, agora eu sou livre para fazer o que eu tenho que fazer, até que você se vê escravo de tudo aquilo que não consegue mais parar de fazer. E
talvez você se veja agora acorrentado a um vício, acorrentado a um pecado que você quer largar, que você sabe que te destrói, mas você não consegue. Talvez você se veja acorrentado a um sentimento do qual você não consegue perdoar, um orgulho que você não consegue vencer, uma inveja que você não consegue deixar de ter. E aquele filho pródigo, ele faz a equação, ele até ensaia um discurso. Ele ensaia o discurso: eu vou chegar diante do meu pai, e eu vou dizer para ele assim: pai, eu estou errado, eu pequei, pelo amor de Deus, me dá um lugarzinho como escravo. Porque nem as comidas dos porcos estavam adiantando mais. Mas quando ele se aproxima, ele é recebido de braços abertos pelo pai. Antes de orar por você, eu quero contar uma história de 1 minuto. Havia um filho que tinha rompido as suas relações com o pai, até o ponto em que ele se arrependeu de tudo aquilo, e ele perdeu tudo na vida, e ele pensou: eu preciso voltar para o meu pai. E ele então enviou uma carta para o pai, falou: pai, eu sei que eu errei, eu sei que eu falhei, eu sei que eu cometi tudo de errado, eu sei que eu fui embora, mas eu estou arrependido. Eu não sei se você, pai, tem coragem de me perdoar, mas eu quero te dizer uma coisa: no dia tal, na hora tal, eu vou passar de trem na estação que é na frente da minha casa. E lembra, pai, aquela laranjeira que tem no nosso quintal, bem alta? Se você me perdoar, pai, então no dia tal e na hora tal, quando eu passar na estação de trem, você coloca um lenço branco na laranjeira. E se eu ver o lenço branco na laranjeira, eu vou saber então que você me perdoou, e eu desço na próxima estação e volto. Se não tiver esse lenço, eu vou saber que você não me perdoou e minha vida não tem mais sentido. E aquele homem, depois de um tempo de ter enviado a carta, chega a data, chega o dia, chega a hora, ele está passando de trem, a estação vai se aproximando, a apreensão no coração dele: será que o meu pai me perdoou? Será que eu poderia voltar a ver meu pai depois de tantas coisas erradas e ruins que eu fiz? E quando ele passa pela frente da casa dele, não tem só um lenço, a laranjeira está coberta com um lençol branco enorme. Então ele se emociona, ele para na próxima estação e volta, porque ele entendeu que o pai dele estava disposto a perdoá-lo. Meu amigo, eu ainda não sou pai, mas uma resposta padrão que eu vejo em todos os pais de primeira viagem é que quando eles olham o filho, a filha deles, pela primeira vez, eles dizem: agora eu entendo tudo aquilo que o meu pai fazia por mim. Não é numa explicação, não é num argumento, é numa experiência. Olhar para uma criança e de repente entender tudo aquilo que ele passou na infância, na adolescência. Agora, sabe de uma coisa, de um filho? Um filho reconhece a voz do pai. Se nessa noite ouvires a voz do Senhor, não endureças o seu coração. Eu não tenho filhos, mas eu tenho uma sobrinha, e ela ainda é pequena, atualmente ela tem 5 anos, e eu lembro quando o papai dela, era filha da minha irmã, então o papai dela chegava perto da minha irmã grávida, e quando o papai dela se aproximava, ela tinha um movimento diferente, ela entendia, ela ouvia a voz do pai, mesmo sem ter visto o pai, ela entendia que o pai estava perto, a voz do pai acalmava. Depois de ela ter nascido, ela já criança, um pouco crescida, eu achava incrível isso, que às vezes o pai chegava de carro, o carro do pai estava chegando, só de ouvir o barulho do carro do pai, ela já corria para o portão, ela já sentia a presença do pai, ela queria, ela ansiava estar lá com o papai dela, porque o filho reconhece a voz do pai. Eu lembro de algo muito lindo, queridos, eu encerro aqui, de um pregador que conta que o filho dele, durante toda a gestação, ele falava com o filho dele todos os dias, e quando o filho dele nasceu, foi um berreiro na maternidade, tão alto que nenhum enfermeiro conseguia conter, aquela coisa,
A mãe está lá no pós, meu Deus, enfermeiros aqui, pelo amor de Deus, chama o pai, chama o pai, chama o pai. E aí o pai de repente chega perto, o nome do menino era Andrew, e aí o pai chega para o menino e fala assim, Andrew, e quando fez assim, o menino estava chorando, o menino parou, o bebê não abre os olhos assim de vez, recém-nascido, mas ele parou, ele percebeu a presença do pai e a voz do pai. Se você é filho, você está ouvindo a voz do pai no seu coração nessa noite, e o Senhor Deus está te convidando para você retornar para os braços do pai. Queridos, nós vamos ministrar sim, mas eu quero literalmente fazer o apelo nesse momento. Se você quer aceitar Jesus, se você quer voltar para Jesus, coloca nos comentários, eu quero aceitar a Jesus, eu quero voltar para Jesus. Os irmãos da igreja, o WhatsApp oficial da igreja vai estar aí, nós vamos entrar em contato com você, porque eu sei que Deus separou esse momento para transformar a sua vida. Deus separou esse momento para te fazer voltar, mais do que todas as revelações do Deus da provisão, do Deus da paz, do Senhor dos exércitos, de tudo aquilo que Deus é. A principal é a revelação que Jesus traz, de que Ele é um Pai, e Jesus era o Pai dele, era o Pai de Jesus, mas quando Jesus vai orar, Jesus diz, Pai nosso, esse Pai que é meu, também é Pai de vocês. Agora, não é só sobre a informação de você ter um pai, é sobre você ter acesso a esse pai. Jesus quer tocar na sua vida nessa noite, onde quer que você esteja, meu irmão, coloque a mão no seu coração. Se você puder, claro, feche os seus olhos, nós vamos entoar uma canção, e eu gostaria que nesse momento, você deixasse o Senhor Deus ministrar o seu coração, ministrar o seu espírito, derrame lágrimas se for preciso, mas não deixe passar esse momento em que o Pai está te tocando. Vamos louvar ao Senhor, ore a Deus nesse momento. Me conheces, sabes tudo que eu preciso, antes mesmo de falar. Me amas, teu amor é bem maior do que eu possa imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo, quero atrair teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti como um filho que te ama. Tudo que eu quero é estar perto de ti. Nos teus braços eu quero descansar. Correndo irei pra te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai, razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Eu quero estar na casa do Pai, comer em tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti, vivo só para ti. Oh Senhor Deus, nós oramos a ti, Pai, mediante tudo que foi ministrado nessa noite, mediante todas as nuances infindáveis, incomparáveis de quem tu és, nós nos deleitamos no fato de que o Senhor é Pai. Nós queremos declarar o nosso desejo de sermos teus filhos todos os dias. O Senhor que nos adotou mediante o sacrifício de Cristo. Nós queremos, Pai, segundo a sua palavra, receber esse Senhor Jesus no coração e termos o poder de sermos chamados filhos. Senhor, de todas as coisas que um pai pode oferecer a um filho,
proteção, provisão, propósito, o poder do não. Uma das principais é a tua capacidade, Senhor, como Pai, de nos dar identidade. A ciência pode até explicar de algum modo como a palavra do Pai pesa sobre a vida do Filho, e nós sabemos que isso vem de Ti, Senhor. Talvez, ó Deus, alguém que esteja me ouvindo nesse momento não ouviu as palavras necessárias de afirmação do Pai, ou pior, até ouviu palavras negativas que marcaram a alma. Talvez relacionamentos quebrados, Senhor, nessa noite entre pai e filho. Tua palavra diz, Senhor, que Tu converterá o coração dos filhos aos pais e os pais aos filhos. Senhor Deus, eu oro para que Tu, como Pai, possa repousar em nós a identidade que Tu tens para nós. Nós não somos o que o mundo diz que nós somos. Nós não somos o que as pessoas dizem que nós somos. Nós somos o que o Senhor, o nosso Pai, diz que nós somos. Espírito Santo, Tu que nos convence que somos filhos de Deus, Tu que nos faz compreender esse mistério. Eu oro para que cada pessoa ministrada nessa noite seja tocada por uma revelação transformadora de que o Senhor Deus é o nosso Pai. Sim, sim, nós consideramos e nós confiamos de que o Senhor nosso Deus é o único Deus, mas descansamos no fato de que também Ele é o nosso Pai. Oh Jesus, eu Te sou grato, Senhor, por tudo que o Senhor está fazendo em nossos corações. Eu Te sou grato por esse entendimento. Eu Te sou grato por cada pai, por cada pessoa que já é pai, por cada pessoa que será pai um dia. Senhor, eu Te sou grato porque o Senhor entende coisas que nós não entendemos, porque o Senhor libera o Seu não como prova de amor. Nós Te somos gratos, Pai, por tudo que Tu és, e dentre todas essas coisas, o fato de que Tu és o nosso Pai. Muito obrigado por tudo, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Coisa boa é a gente confirmar em nosso coração, testificar em nosso coração a paternidade de Deus, e que, como foi pregada aqui hoje, seja mais do que uma informação, seja uma experiência na sua vida, que você tenha vivência com o Pai, que você experimente esse amor diariamente na sua vida. Glória ao nosso Deus Pai. Gente, a gente vai ficando por aqui. Lembre, o que você precisar, entre em contato conosco. Na descrição do vídeo aqui tem link para tudo que você precisar. Vem estudar a palavra com a gente. Temos encontro agora terça-feira do grupo do Telegram, 21 horas. Vai ser uma delícia, vai tirar dúvida, bater papo, crescer na palavra. Vai ser uma bênção. Toda terça-feira agora, 21 horas, encontro do grupo do Telegram no Team Link, que é o aplicativo que a gente vai usar para se encontrar, fazer uma grande sala de reunião e estudar a maravilhosa palavra de Deus, amém? Vem caminhar com a gente nos grupos de comunhão. Quarta-feira tem a quarta mensagem de 8 da série Vem com Josué. Deus está construindo em nossas vidas. Se você não assistiu as outras 3, vai no canal, assiste as 3 e se prepara para quarta-feira receber a quarta porção. Deus está nos chamando para um novo tempo. Eu disse ao Senhor, eu vou para esse novo tempo, Jesus, eu vou. Eu espero que você venha conosco também. Não fique para além do Jordão, não fique ainda no opróbrio do Egito, mas que você comece agora um novo tempo na sua vida, em nome de Jesus. Um tempo de edificar, de conquistar. Que legal nesse tempo, né? Nesse tempo o maná cessou, e agora o povo vai plantar, vai colher na terra que Deus deu. Então assim, aquele tempo de provisão, de ver no limite da provisão. Não, agora é um tempo diferente de construção e edificação. Que assim seja na minha e na sua vida. Um novo tempo, amém? Deus te guarde, proteja do mal, guarde sua casa, sua família.
quem está com coronavírus seja curado no nome de Jesus. Que João Peixoto seja curado no nome de Jesus. Que meu sogro seja curado no nome de Jesus. Que cada irmão, cada família seja protegida, guardada. Nossos médicos amados sejam guardados pelo Senhor, os enfermeiros, toda a equipe que trabalha com saúde, guardados pelo Senhor, no nome de Jesus. Amém? Quarta-feira estamos de volta. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Cristo, nosso Senhor, a comunhão e a consolação do Espírito de Deus repousa em cada vida, em cada lar, em nome de Jesus. Não esquece de se engajar conosco. Acabou aqui a live, dá uns 2 minutinhos, 3 minutinhos no máximo, volta aqui, deixa um comentário sobre a palavra de hoje, deixa o seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal, compartilha com alguém que você quer que ouça essa palavra, que ouça os louvores aqui. Vamos juntos, vamos unidos, vamos firmes, porque o Senhor é o nosso alvo. Amém? Te abençoe muito, em nome de Jesus. Shalom no seu coração e feliz Dia dos Pais. Nos teus braços eu quero descansar. Correndo irei pra te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai, razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em Ti. Eu quero estar na casa do Pai, comer em Tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para Ti, vivo só pra Ti. Me conheces, sabes tudo que eu preciso antes mesmo de falar.